E agora a gente vai abrir o nosso pilar sobre liderança com a palestrante a Mariana Magalhães. Mariana, você me ouve? Oi, Mari, tudo bem? Estou te ouvindo. Oi, Você está me Xará. vendo? Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Mari. A Mariana ela é head de comunicação e marketing na QualiRede, né? Ela é publicitária e construiu uma carreira aí de desafios, engajamento com times. E obrigada novamente, Mari, aí, por Obrigada. ter aceito. O prazer é E todo gente... meu. Ótimo. E a Mari ela vai trazer hoje sobre engajamento de time, né? E já que teu tema é engajamento, Mari, conta pra gente como é que está esse momento, você, com a sua equipe, e o que tu tem feito para manter o time engajado aí na quarentena. Legal, Mari, tema super importante, né? Desafiador para todos nós. Então, é um prazer, como eu falei, estar aqui conversando um pouco sobre isso. Acho que engajamento de time num momento como esse que a gente está vivendo é desafiador. Primeiro, pelo como a coisa aconteceu, né? Do dia para a noite, todo mundo foi surpreendido por uma necessidade de trabalho remoto. Muitas empresas não tinham essa cultura, e isso por si só já é desafiador. Muitas empresas não tinham virado a chave da transformação digital também. Então, eu li recentemente um artigo da Cíntia Gonçalves, que é uma profissional que eu adoro, ela já foi diretora de estratégia da UMAP, que é uma das maiores agências do Brasil, e ela disse assim, que do dia para a noite, nós saímos das salas de reuniões, dos cafés, nos corredores, onde a gente só era interrompido no máximo pelo nosso celular, e a gente passou a trabalhar constantemente com ferramentas, Zoom, Hangouts, ia ser interrompido por filho, por cachorro, por marido, esposa. Isso. Então, isso por si só já é um desafio gigantesco, que é a gente saber dar o limite do que é trabalho, casa, família, lazer, né? Então, o que eu penso sobre o papel da liderança nesse momento? Primeiro ponto, a gente tem que entender a aceitação do inevitável, né? Então, foge ao nosso controle. Tudo que aconteceu, a maneira como aconteceu, a necessidade de trabalhar remotamente, a gente não tem controle. Então, aceitação do inevitável. E eu acho que o outro ponto é agir de forma rápida e consciente, né? Nunca o líder foi tão exigido de agir de forma rápida e consciente em tantos pontos. Penso que acima de tudo isso, né, dado então a necessidade de a gente ser rápido, ter agilidade, eu acho que o principal aí está o cuidado. Então, o líder também nunca precisou ter tanto olhar de cuidado para a sua equipe, para a sua operação, para o seu dia a dia. Então, propósito, se propósito já é, o bom e velho propósito já era algo fundamental para motivar a equipe, para engajar, nesse momento é essencial. A questão maior é que ele tem que ser verdadeiro. Então, nunca o propósito, né, verdadeiro foi tão exigido. Eu falo por nós, né? Hoje eu lidero a área de comunicação e marketing da QualiRede, que é uma empresa que faz gestão em saúde para operadoras e empresas, e a gente tem como propósito fazer o que for preciso para levar mais saúde para mais pessoas. É um propósito muito forte. Ainda mais nesse momento, né, Mari? Exatamente. E eu digo que ele motiva a gente todo dia, e a gente busca ele todo dia quando a gente teve, né, que entregar tanta coisa que a gente entregou em tempo recorde, fazer acontecer. Isso motiva você a sair da cama. Quando você fala, poxa, eu estou no momento onde o país, o mundo precisa tanto de saúde, eu estou engajado numa empresa que tem o propósito de levar mais saúde. Então, assim, propósito essencial. Para um engajamento. Agora falando de ferramentas, assim, né, na linha de liderança, constância no relacionamento. Nunca isso foi tão importante, né? Então, assim, se a gente está longe, a gente tem que estar perto de alguma forma, mesmo que digitalmente. Sim. Então, a gente na equipe tem uma rotina hoje que a gente já tinha pré-pandemia, que é o Bom Dia QualiRede, que a gente chama. Então, uma stand-up de 15 minutos no início do dia para bater a pauta. Até então, perfeito, porque a gente batia o dia, todos sentados numa grande mesa e trocava o dia inteiro. Nesse momento, o que a gente entendeu? Quando a gente foi para a quarentena, a gente entendeu que não era suficiente. A gente precisava fazer o bom dia e o boa tarde. Então, a gente tem hoje, todos os dias, 2 momentos diários de equipe para conseguir ter sinergia, né? A gente tem um trabalho muito sinérgico. Então, essa é uma ferramenta que não tem como, constância no relacionamento, e a gente não tem como fugir. Nem todas eu consigo participar, então tem muita figura da minha coordenadora hoje que comanda de perto a operação, mas tem que ter, o time tem que ter, né? Outra ferramenta que eu sou fã, número 1, sempre fui,
são as one-on-ones, sempre foram muito importantes, e eu acho que num momento como o de, de hoje, da pandemia, se tornou essencial. E aí, olha que interessante, Mari, quando eu trabalhava o one-on-one, antes, né, desse nosso momento, eu trabalhava muito focada, assim, em plano de ação, em plano de desenvolvimento, a gente fazia uma conversa franca, né, é um momento de criação de vínculo, liderado, super importante, mas a gente saía dali com um plano de desenvolvimento, para desenvolvimento de uma skill, carreira. Neste momento, né, nesses 4 meses, o que eu tenho observado? Que a gente sai das one-on-ones com um plano de ação de curtíssimo prazo, sabe? Algo que é muito mais ligado ao momento, mas o importante é o líder estar conectado realmente com a necessidade do seu liderado. É aquela necessidade mais urgente do liderado. Para quem não ouviu ainda o one-on-one, são conversas somente do líder, do liderado, e que tem algum foco, ou foco pessoal, ou profissional. Isso aí. Ok. E tem outro ponto que eu acho que também é bem importante e foi determinante para a gente nesse momento em relação ao engajamento, que é o cuidado com o psicológico das equipes, da equipe, né, do emocional. E aí, o que eu acho? Eu acho que o líder ele tem um papel importantíssimo aí, porque é o dedo no pulso, né? Saber como que a tua equipe tá bem, não tá? Então, essa relação de cumplicidade que uma one-on-one, por exemplo, gera, é super importante, é o papel do líder. Mas tem um papel também determinante da empresa, né, das instituições. Então, a QualiRede, por exemplo, fez um trabalho fantástico nessa linha. A gente tem hoje uma equipe de 1.200 pessoas no Brasil, espalhadas pelo Brasil, que a gente teve que colocar em home office em questão de uma semana. Por si só, já é um desafio gigante. Muitas delas, inclusive, com operação call center, que envolve sistemas e tal. Mas, feito isso, feito os primeiros 15 dias, todo mundo alocado, legal, a operação rodando, teve um trabalho de pegar o nosso time de psicólogos, a gente tem um time próprio de psicólogos na casa, e fazer uma ligação proativa para todos os 1.200, né, independente de hierarquia e tal, para saber como é que você tá tudo bem? Aqueles que não estavam legais, a gente já encaminhou para uma triagem diferenciada, teve grupo de conversas, com apoio de psicólogos também. Então, isso, assim, foi algo rápido, foi liderado pelo nosso time de RH, então, que veio, aconteceu, mas foi essencial e continua sendo para que as equipes se mantivessem engajadas. E, Mari, qual que é o impacto que tu percebes nessa questão, assim, de fazer um one-on-one no dia a dia? O que tu percebe que tu traz de resultados? Porque, muitas vezes, aqui nas mentorias e alguns líderes que eu atendo, ainda existe uma certa resistência em realizar essas reuniões, ou entrar um pouco na vida do liderado, entendendo como é que ele está. E o que tu percebe, assim, quais os retornos, os ganhos que tu tens com isso? Então, eu acho assim, primeiro ponto, é um momento onde você entra muito mais para ouvir do que para falar. Esse é o ponto 1. Você tem que ter essa porta aberta com o seu liderado para que ele saiba que você está ali dispostos a ouvir. Eu digo que é de mente e coração aberto, né? E não basta só estar com a mente, a gente tem que estar de corpo presente. E ali, o que acontece? A gente conhece melhor a nossa equipe. E aí, não é só a qualificação técnica, o quanto ele é bom nisso ou naquilo. É realmente como essência. Somos pessoas, indivíduos que temos motivações, temos nossos medos, nossos anseios. Então, ali a gente começa a conhecer cada vez mais a nossa equipe. E eu digo também que a gente cria vínculo, cria liberdade para dar um feedback um pouco mais duro, muitas vezes, e tira o que eu chamo de elefante branco da sala. Que o que é? Muitas vezes, no dia a dia da equipe, né, do líder e do liderado e do time como um todo, em situações em que geram extremo desconforto. Às vezes, a maneira como tu teve que te posicionar por força maior gerou um desconforto no teu liderado, no colega. E aí, quando tu tens esse vínculo que é desenvolvido por constância, né, numa relação que tu rega, eu digo que esse elefante no jardim, na sala, ele nunca chega. Nunca chega não porque tu entende antes, tu percebe, é sutil, né? Às vezes é um olhar, é um jeitinho que tá mais motivado, e com isso tu trabalha e consegue virar o jogo. Não é receita de bolo, mas... Sim, mas a atuação ela é mais imediata diante de algum problema... E aí, claro, no lado do desenvolvimento profissional, porque também a gente também trabalha em one-on-one a questão do plano de desenvolvimento, isso é fantástico, porque tu começa a acompanhar, tu traça um plano. Ok, o que você quer chegar? Quando eu comecei com a minha equipe, eu estou na QualiRede há 1 ano e meio, então o meu time hoje é um time
relativamente jovem, não por idade, mas que, né, de construção de equipe. Então, a gente veio construindo muita coisa junto. Quando eu comecei a desenvolver o one-on-ones com a equipe, muitos não sabiam o que queriam. Mas tu quer ser líder? Tu quer crescer? Não sei, carreira Y, especialista. Então, quando tu começa a construir isso com a equipe e ajudar eles a perceber para onde querem ir e buscar esse caminho e apoiar, isso é muito rico, é maravilhoso. Isso. E é um dos papéis do líder, quando ele se coloca também nisso, assim, o quanto que ele é corresponsável por despertar no outro, no liderado que ele quer, porque às vezes, nunca pensei sobre isso, e às vezes uma pergunta do líder já faz diferença ali na carreira. Não, e muitas vezes a pessoa, por exemplo, tem, eu quero ser líder, mas ela não tem perfil de líder, não tem perfil, mas às vezes o desejo é só pela questão do aumento salarial e tal. Então, tu vai construindo, porque a gente jamais vai dizer para o outro o que ele tem que fazer, né? Seria até negligente. Então, cada um sabe o que quer para si, o que quer para sua carreira, mas tu vai ajudando a construir, fazer o outro enxergar as 1000 possibilidades que tem e se encontrar. Né? É incrível. Incrível. E Mari, e falando ali das tuas rotinas, já que a gente está falando de engajamento, de rodar projetos, conta um pouquinho como que está sendo gerir a distância, tendo que entregar projetos em tempos, às vezes, recordes ali, de uma maneira ágil. Conta pra gente o que tu fazes de estratégia para alcançar isso com o teu time. Então, isso é bem desafiador, né? Porque daí a gente estava falando de engajamento, mas também tem outra frente que é a motivação, né? Então, hoje, por exemplo, como a minha equipe trabalha com comunicação, com marketing, criatividade e produtividade são 2 fatores necessários para o nosso dia a dia e estão altamente ligados à questão da motivação, né? Então, a gente tem buscado alguns recursos que a gente tinha, que trabalhava antes da quarentena e a gente tem mantido. Por exemplo, o Romeu Busanello fez uma palestra na QualiRede há um tempo atrás e usou uma expressão que eu adoro, que se chama Hora Bar. O Romeu Busanello, para quem não sabe, ele é VP de marketing da Tecnisa. E ele fala... Como que é que ele falou? Hora H? Hora Bar. Ele fala, hora bar. Toda a equipe tem que ter a sua hora bar. E eu concordo plenamente. E ele diz, a hora bar não precisa ser um happy hour, pode ser um café da manhã, mas é um momento onde a equipe se une para falar de tudo menos de trabalho. E eu tenho percebido, então, nesse período, aí, nesses 4 meses, a gente tem recorrido a nossa hora bar mensalmente, e é muito importante, porque cria-se vínculos, a gente vai para boa e velha empatia, né? Então, assim, com a equipe, os colegas se conhecem, sabem, a gente troca história de vida um do outro, medos, anseios, e aí no dia a dia, quando o bicho está pegando, quando a pauta está cheia, quando o colega tinha que ter entregue isso e não entregou, esse vínculo faz toda a diferença. Sim. E a nossa operação ainda ela é complexa porque é o seguinte, a gente trabalha muito por squad, né? Então, hoje no marketing não existe mais aonde termina o trabalho de um e começa de outro. Né? Não existe silos, eu sempre digo, não existe silos, a gente trabalha criando o tempo todo, porque vamos pensar o seguinte, eu tenho uma analista que é responsável por estratégia comercial, uma analista que é responsável por eventos, e outro que é responsável por estratégias digitais. Neste momento, principalmente, já era antes, mas nesse momento, principalmente, que os eventos todos são online, aonde começa um e termina outro? É tudo uma coisa só. Tudo então, se a gente não pega um projeto e cria junto desde o início, porque eu vou fazer o evento, eu vou divulgar ele no universo digital, e o meu objetivo é só atrair lead qualificado para a minha estratégia comercial. Então, assim, o desafio para a gente na pandemia foi gigantesco, por isso a gente teve que aprender a trabalhar junto do início ao fim, né, tanto no estratégico quanto no tático, sem perder essa sinergia. Então, a Hora Bar ajuda. A Hora Bar, gostei dessa. Outra coisa que a gente tem também, Mari, que a gente faz todo mês, assim, fazíamos já antes também, mas a gente conseguiu manter. A gente tem um projetinho chamado Gurus, que é só de troca de conteúdo. Né? Como no nosso segmento a gente tem que estar muito ligado à criatividade, inovação, então a gente troca conteúdo o tempo todo, live, webinar, e-book, livro, tudo que vê de interessante, a gente tem um grupo no WhatsApp só Gurus, da equipe, e a gente troca. E aí, uma vez por mês, um do time puxa uma palestra ou tal, e aí para a gente trocar conhecimento. Então, assim, são ferramentas, são alternativas, mas que no dia a dia fazem a diferença para ajudar no engajamento e na motivação. É isso que eu digo, assim, dentro do essencialismo ali que a gente está falando da simplicidade, qual é o custo de uma ferramenta dessa, hora homem, porque não tem grandes tecnologias para fazer, mas que o resultado ele tem um grande impacto lá na frente, quando a gente aplica one-on-one, a hora bar, enfim. Mas tem um ponto, olha só que eu acho bem interessante também.
que eu tenho pensado muito sobre, que é também a história a motivação, ela é muito de dentro para fora, né? Então, assim, o papel do líder é essencial, mas tem que vir de dentro, né? Então, a gente também estimular o espaço dos nossos liderados para que eles façam coisas que eles gostem. Então, o limite ali do trabalho versus vida pessoal, eu acho que nunca foi tão necessário a gente falar sobre isso, trazer esse tema realmente para a mesa e estimular nossas equipes que saibam a hora de parar. Isso tem sido tema constante de reuniões de gestão nossos na QualiRede, essa preocupação com saber a hora de parar, sabe? Saber a hora... Até porque em home office, tu não fecha o computador, pega o trânsito e chega em casa. Isso, tá ali. E uma pessoa motivada é uma pessoa que faz esporte, se ela gosta, que cozinha, se ela gosta, ou planta flores. Tu tem que também cultivar os hábitos que te fazem bem. E aí, num momento como esse, talvez antes o líder não precisasse entrar tanto nesse assunto com o seu liderado, porque naturalmente ele iria. E nesse momento a gente precisa estimular, precisa lembrar, precisa pedir para parar, tirar uma folguinha se está estressado demais, faz parte. Até porque a motivação, se a gente for olhar a formação da palavra, é o motivo para a ação. Então, se eles estão engajados para a ação, eles vão trabalhando, né? Estão ali para se entregar. Mari, nosso tempo está voando aqui. A gente tem algumas perguntas, o pessoal está interagindo. A Lisiane está perguntando qual frequência ou periodicidade recomenda o one-on-one. Então, Lisiane, depende muito da maturidade da equipe, tá? Então, eu já tive a experiência de liderar uma geração millennium. É um dos desafios, eu estava comentando com a Mari, né, Mari, no bate-papo antes, foi um dos desafios mais fantásticos da minha carreira. Teve um determinado momento onde eu tinha 25, uma equipe de 25 pessoas, sendo que 15 deles era a geração millennium. E é uma geração que nos desafia muito como líder. Fantástico, né? Então, com esse time, eu fazia o one-on-one semanal. Então, toda semana eu tinha que sentar para fazer mais curtas, às vezes de 20, 30 minutos, mas fazia. Hoje, eu tenho um time mais maduro, então o one-on-one mensal funciona super bem. E vai depender de indivíduo para indivíduo, do momento que ele está vivendo. O importante é assim, ter hora marcada. Faz toda a diferença. Bota na agenda e respeitar, porque a pessoa se prepara. E eu também faço isso, tá? Eu falo muito para a equipe. Não adianta esperar que só eu fale, só eu leve pauta. Prepara a pauta ao longo do mês. Vai anotando aquilo que acha que é importante, porque é uma troca, né? A gente aprende demais também. É uma construção. É uma relação. Aqui tem outro. Como um líder pode treinar ou olhar para ser capaz de identificar possíveis dificuldades na equipe, especialmente no que se refere ao equilíbrio emocional da turma? Então, eu acho que não é o olhar treinado, é a empatia, a conexão, né? O líder tem que ser conectado. Então, quanto mais conectado tu é com o teu time, quanto mais tu conhece cada pessoa da tua equipe, na sua essência, tu vai saber se ela tá bem ou se ela não tá. Tu vai abrir espaço para que ela venha espontaneamente te trazer uma situação antes que ela precise ser evidenciada em alguma atitude, algum rompante, alguma coisa. Então, muito uma construção de regar uma plantinha todo dia, espontaneamente. Entrou um palestrante na sala. Ser evidenciada em alguma atitude, algum rompante. Só um minutinho. Então, muito uma construção de regar uma plantinha todo dia. O que houve, Mari? Entrou um palestrante. Ah, tá bom. Não tem problema. Então, é essa questão da gente ir construindo essa relação para realmente conhecer as pessoas da nossa equipe e conseguir tratar. E até assim, eu trouxe uma frase, eu ia até comentar agora no final, acho que a gente já está fechando, né, Mari? Tá. Porque essa semana eu por coincidência, acho que foi segunda-feira, eu vi no Instagram do Simon Sinek, que eu adoro, recomendo para quem não segue ele. Ele está super interagindo nas redes agora na pandemia, né? E eu li uma frase dele que me tocou muito, e para mim faz todo sentido, que ele falava assim, um líder, ele deve ser inspirado pelas pessoas antes que ele possa inspirá-las. E eu acredito muito nisso. Para mim, assim, eu acho que existem milhões de ferramentas que nos tornam líderes melhores, mentorias, estudos, cursos, sem dúvida. A gente pode todo dia aprimorar, mas para mim o pré-requisito para um bom líder é ser apaixonado por pessoas. Se a gente não gostar de pessoas, né, fica muito mais difícil. Então, eu acho que está ligado a essa pergunta.
Muito bom. Essa relação com pessoas, e muitas vezes eu atendo também líderes que querem estar na questão técnica, porque às vezes gostam de estar ali relacionado à operação e se distanciam da questão do one-on-one, das pessoas. E isso tem um impacto muito negativo para o time e para a construção. Né? É bem mais fácil de treinar o técnico, né, Mari? Sim. Bem mais fácil. E a questão do olhar humano, trazendo para a realidade do nosso momento, né, virou essencial. Né? O cuidado com pessoas virou essencial. Essencial. Mari, a gente queria ter mais tempo para poder estar contigo, as pessoas foram interagindo ali, bem bacana, mas eu gostaria muito de te agradecer a tua disponibilidade nesse sábado de vir aqui trocar, falar dessas ferramentas. Foi muito bom te ouvir. Obrigada também, sou super agradecida, é um prazer poder trocar essas ideias com vocês. No link do evento tem meu LinkedIn, eu estou super à disposição, as perguntas que não puderam ser respondidas aqui, se quiserem me mandar lá, vai ser um prazer continuar trocando ideias e experiências com vocês. Isso aí. Obrigada, Mari. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom evento aí. Obrigada.